Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que a gente está vestido hoje no sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês sabem quem escreveu o sítio do Pica-Pau Amarelo? Foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um habitante de São Paulo. E São Paulo fica na região sudeste, que é a região que a gente vai falar hoje. Então eu tenho alguns ajudantes aqui para me ajudarem a explicar para vocês sobre a região sudeste. Eu sou a Emília, a apresentadora. Essa aqui é a Narizinho. Essa aqui é a tia Anastácia, o Visconde de Sabugosa. E por fim, a temível Cuca. Então é o seguinte, a gente vai falar da região sudeste. Vocês sabem o que é a região sudeste? É uma região, isso aqui é o mapa do Brasil, né? É uma região que fica no Brasil. Essa região vermelha aqui. E tem tanta gente que mora lá, que se a gente pegar a região sul, que é a região onde a gente vive, e a região nordeste, que é essa laranja, é a mesma população mais ou menos. Então dá pra ver que em 4 estados, que é a quantidade de estados que tem na região sudeste, tem muito mais gente do que em vários outros estados. Então assim, essas aqui são as bandeiras dos estados que a gente vai falar hoje, ok? Aqui fica São Paulo, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e Minas Gerais. E agora eu vou deixar com os meus ajudantes para explicarem para vocês um pouquinho sobre cada estado e cultura da região sudeste. Ah, e além disso, não esqueça de assistir o vídeo até o final, porque durante o vídeo a gente vai explicar a nossa atividade complementar, ok? Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é um dos estados que compõe a região sudeste. Então, o que o professor já falou no início é essa região que está de vermelho, tá? Então, Rio de Janeiro fica aqui, ó. Tá? A capital do Rio de Janeiro é a cidade de Rio de Janeiro. Então, nós temos o nome do estado, Rio de Janeiro, e também uma cidade chamada Rio de Janeiro, que é a capital do estado. O estado do Rio de Janeiro ele tem 22 municípios. E quem nasce no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense. E quem nasce na cidade, na capital, é chamado carioca. Tá? O estado está entre os primeiros a serem colonizados pelos portugueses, que atracaram na Baía de Guanabara em 1º de janeiro de 1502 em uma expedição exploratória. É por esse motivo que foi batizado então essa cidade como Rio de Janeiro. Tá? Após a chegada da corte portuguesa em 1808, a cidade do Rio de Janeiro ela ficou como capital do Brasil, sendo capital do Brasil até 1960, quando foi mudada a capital para Brasília. Então, nesse período todo, Rio de Janeiro foi considerada a capital do Brasil. Rio de Janeiro também é o ponto mais atrativo dos visitantes, tanto da região sudeste quanto do Brasil todo. Tá? É o maior destino turístico internacional e a cidade brasileira mais conhecida no exterior. O Rio de Janeiro ele é uma grande cidade brasileira à beira-mar, famosa pelas suas lindas praias, por exemplo, nós temos Copacabana e Ipanema. Temos também ali a estátua do Cristo Redentor, que tem 38 metros de altura, que fica no topo do Morro do Corcovado. Também o Pão de Açúcar, que é um pico de granito com teleférico até o seu cume. Tá? Muitas belezas naturais, mas também a cidade de Rio de Janeiro ela é bastante vista pelas suas favelas e conhecida pelas suas favelas. Além disso, nós temos o Carnaval, com carros alegóricos, fantasias extravagantes e sambistas, que é considerado o maior carnaval do mundo. Na economia, nós podemos destacar, então, a extração de petróleo, a indústria de transformação, o comércio e os serviços. O Rio de Janeiro é uma cidade de forte contraste econômico, apresentando grandes diferenças entre os ricos e os pobres. Enquanto muitos bairros ostentam índices de desenvolvimento humano correspondentes de países ricos, por outro lado, nós temos níveis bem inferiores à média municipal, como é o caso do Complexo do Alemão. Um aspecto original das favelas do Rio de Janeiro é a proximidade dos bairros mais valorizados da cidade, simbolizando a forte desigualdade social. As principais cidades que a gente pode destacar é Búzios, Cabo Frio, Saquarema, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e a cidade de Rio de Janeiro. Tá bom? Lembrando, então, essa aqui é a bandeira que representa o estado do Rio de Janeiro.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre o estado de São Paulo. Como estamos falando da região sudeste, o estado de São Paulo faz parte da região sudeste. Então, o estado de São Paulo está localizado aqui no mapa da região sudeste e essa é a sua bandeira, tá? Então, quem nasce no estado de São Paulo é paulista, no estado. Mas quem nasce na capital de São Paulo, que tem o mesmo nome do estado, sua capital é São Paulo, é paulistano, ok? Então, São Paulo, ele tem quase 45 milhões de habitantes. Ele é o estado mais populoso do país. E a sua população ela é maior que de países como a Argentina. Então, só o estado de São Paulo ele tem uma população maior do que alguns países como a Argentina. A capital paulista, só a capital, não contando a região metropolitana, ela é a sexta cidade mais populosa do mundo, perdendo apenas para Xangai na China, Bombaim na Índia, Karachi no Paquistão, Delhi na Índia e Istambul na Turquia. O estado de São Paulo sozinho, ele é responsável por mais de 30% de toda a riqueza produzida no Brasil. Algumas curiosidades então sobre São Paulo, sobre o estado de São Paulo. A cidade mais antiga do país está localizada no estado de São Paulo, que é a antiga vila de São Vicente, na Baixada Santista, que ela foi fundada em 22 de janeiro de 1532. Também no estado de São Paulo está localizada a árvore mais antiga do Brasil. Pertence à cidade de Santa Rita do Passa Quatro, e essa árvore é um jequitibá rosa que tem mais de 3.020 anos, tá? Então vejam quanto essa árvore é resistente e é antiga. Também é no estado de São Paulo que encontramos o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que é famoso em todo o Brasil, e o maior e mais movimentado porto se localiza em Santos, que também fica no estado de São Paulo. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a imigração. Os imigrantes que contribuíram para a construção da história de São Paulo, os principais grupos estão os negros, que foram escravizados para trabalhar nas lavouras de café, principalmente café e cana-de-açúcar, e também fizeram parte do processo de colonização os italianos, alemães, japoneses, espanhóis e árabes. Os principais produtos então agrícolas produzidos no estado de São Paulo: cana-de-açúcar, café, soja, milho, amendoim, legumes e verduras. E o arroz também. Isso sem falar que São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do país. Agora eu vou falar um pouquinho das comidas típicas. Então, São Paulo herdou também dos portugueses, dos bandeirantes, algumas heranças culinárias, como por exemplo, cachorro-quente com purê de batata, que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, sanduíche de mortadela, o famoso sanduíche de mortadela, o sonho e o pastel de feira. Tá? Essas comidas elas são muito consumidas na capital, mas também no interior do estado. Agora eu vou falar um pouquinho dos pontos turísticos de São Paulo. Então, na capital nós temos alguns pontos turísticos de destaque. Por exemplo, o zoológico, famoso, o Parque do Ibirapuera, onde as pessoas utilizam muito para fazer caminhadas, praticar esportes. A Avenida Paulista é conhecida também porque é o maior centro financeiro do país. É um local muito movimentado, onde tem muitos prédios, arranha-céus, e é um forte centro financeiro. Agora eu vou falar um pouquinho das cidades do interior de São Paulo, as cidades turísticas, algumas apenas.
Campos do Jordão, que é uma cidade montanhosa de baixas temperaturas, onde predomina a arquitetura alemã e recebe turistas o ano todo. Olambra, que é a maior produtora de flores da América Latina, e Águas de Lindóia, que é uma estação de águas termais. E por fim, pessoal, alguns paulistas famosos. Então, Monteiro Lobato, né, que é o tema da nossa apresentação aqui, da nossa atividade, que ele nasceu no interior de São Paulo, na cidade pertencente à cidade de Taubaté, criador do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ruth Rocha, famosa escritora de livros infantis. Maurício de Souza, que todo mundo sabe, o criador da Turma da Mônica. Ayrton Senna, famoso piloto automobilístico, né, campeão mundial. Neymar, que todo mundo conhece, jogador de futebol. William Bonner, apresentador do Jornal Nacional. Ana Maria Braga, apresentadora. E o presidente Jair Bolsonaro. E seria isso. Obrigada pela atenção de todos. Então hoje nós vamos conhecer algumas características que fazem parte do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais ele faz parte da região sudeste. Ele é o maior em extensão territorial. Então aqui nós temos os 4 estados e ele também no destaque é o maior em extensão territorial. A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. O turismo é uma atividade econômica bastante presente nesse estado. Nós temos alguns destinos muito importantes para o turismo, que é Belo Horizonte, Poços de Caldas, Juiz de Fora, Ouro Preto, Uberlândia, São João del Rei e Tiradentes. A gastronomia mineira é muito farta e deliciosa. Podemos citar o café coado na hora, queijo fresco, broa de fubá, pão de queijo, costelinha com mora pronobis, angu, tutu de feijão, polvo refogada e canjiquinha no fogão a lenha. Temos também alguns famosos muito conhecidos, como a Dilma Rousseff, que era a ex-presidente, Paula Fernandes, que é a cantora, Zacarias, humorista, o Pelé, que é um jogador de futebol, e o Gustavo Lima, que é um cantor. No estado de Minas Gerais, podemos destacar o movimento da Inconfidência Mineira, em 1789. Este movimento ele surgiu com a intenção de romper as relações entre a colônia e a metrópole. Nesse estado de Minas Gerais, predomina a vegetação de cerrado, a Mata Atlântica, campos rupestres e a Mata Seca. Minas Gerais é um estado extremamente rico nas manifestações folclóricas, podendo citar o Curupira, a Iara, o Saci-Pererê e a Mula Sem Cabeça, que povoam o imaginário popular. Olá, turminha! Voltei aqui de novo para falar de mais um estado da região sudeste. Então agora eu vou falar do Espírito Santo. O Espírito Santo ele fica bem no cantinho aqui do norte da região sudeste. Ele faz divisa com o Rio de Janeiro e com Minas Gerais. Então o Espírito Santo, a capital do Espírito Santo é a cidade de Vitória. O Espírito Santo ele é dividido em 78 municípios e os habitantes que nascem nesse estado são chamados de capixabas ou espírito-santenses. Os primeiros colonizadores que chegaram no estado do Espírito Santo, eles chegaram 35 anos após o descobrimento do Brasil. O primeiro povoado aconteceu então em 1535 pelos colonizadores portugueses, que foi chamado de Vila do Espírito Santo, onde suas terras eram habitadas por diversas tribos indígenas. A colonização foi através então dos indígenas, dos portugueses, dos africanos, alemães, italianos, espanhóis, suíços e holandeses.
As etnias que compõem esse estado são os brancos, pardos, negros, amarelos e indígenas. O estado do Espírito Santo é banhado pelo Oceano Atlântico e a capital, Vitória, encontra-se um importante porto de exportação de minério de ferro. O clima predominante nesse estado é o clima tropical e a vegetação predominante é a Mata Atlântica. O estado ele possui várias ilhas, cerca de 73 ilhas, sendo que 50 ilhas ficam na capital Vitória. O estado também é conhecido por possuir diversos locais que servem para armazenamento dos ovos das tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas elas demoram 20 anos para chegar na fase adulta e possuir, e estar na fase de reprodução a cada 20 anos. Então, a cada 1000 filhotes que nascem, apenas um chega na vida adulta. Dos municípios capixabas, 2 deles mantêm a língua oficial português e a língua pomerânia, que é uma variação do baixo alemão falado pelos descendentes. É no Espírito Santo que nós encontramos, então, o Mosteiro Zen Morro de Várzea, que foi o primeiro da América Latina, localizado em Ibiraçu e aberto à visitação. Também o primeiro convento, construído no Brasil em 1555, que se chama Convento da Penha, e também temos a primeira igreja luterana da América Latina. O Espírito Santo é o segundo estado com o maior índice de criminalidade de todos os estados brasileiros. É o segundo estado mais violento do Brasil, perdendo apenas para Alagoas. E lidera o maior índice de criminalidade na região sudeste, ultrapassando São Paulo e Rio de Janeiro. Na economia do Espírito Santo, nós temos o destaque da agricultura, pecuária e da mineração. Na agricultura, então, nós temos o cultivo do café, do arroz, cacau, cana-de-açúcar, feijão, laranja, coco e do milho. E na pecuária se destaca o gado leiteiro e o gado de corte. Na mineração, nós temos muito forte a extração do minério de ferro, petróleo e do gás natural. Nas atividades turísticas do estado, nós podemos destacar as praias, as belas praias. O prato típico mais lembrado no estado é a torta capixaba, sobressaindo também a moqueca capixaba, os peixes e frutos do mar cozido em panela de barro artesanal ao molho do tucu. O combo capixaba é o ritmo musical típico desse estado. Com origem indígena, também teve a participação dos negros para a formação dessa ritmo musical. A festa mais populosa, as mais famosas também, são as festas da Polenta, a festa da Penha e o Festival de Arte e Música. Um dos principais nomes da música popular brasileira nasceu no estado do Espírito Santo. Quem nunca ouviu falar ou quem nunca cantou uma música de Roberto Carlos? Isso mesmo, Roberto Carlos. Ele nasceu no Espírito Santo, na cidade de Cachoeira do Itumirim, que fica no sul do estado. Então, lembrando a bandeira do Espírito Santo, está aqui. E esses foram os estados que nós, professores, falamos um pouquinho para vocês, tá bom? Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vamos falar sobre a região sudeste, onde é a região mais populosa do Brasil e encontram-se os times que nós podemos ver aqui no nosso varal, que são os principais times do Brasil, os quais estão na elite do futebol brasileiro. Começamos então aqui pelo Corinthians, onde temos a camiseta e ele é representado pelo mascote, o Mosqueteiro, e seu apelido é Timão. Temos o Palmeiras, o seu apelido é Verdão e tem como mascote o porco. Também temos o Santos. O Santos, ele tem como apelido Peixe e o seu mascote é uma baleia. São Paulo é o Tricolor Paulista. O seu mascote é o Vovô Tricolor. No estado do Rio de Janeiro, também contamos com 4 grandes equipes, sendo elas Flamengo, o seu apelido é Mengão e seu mascote é o Urubu. Já o time do Fluminense, o seu apelido é Tricolor das Laranjeiras e o seu mascote é um Cartola. Seguindo então, ainda na região do Rio de Janeiro, temos o Vasco.
Ele é chamado de Cruz Maltino, o seu apelido, mas também tem como mascote um bacalhau. Seguindo, temos o Botafogo, né? O seu apelido é Fogão, e o mascote é o Manequinho, que é um cachorro. Na região do estado de Minas Gerais, encontram-se 3 times. Hoje trouxemos a camiseta do Cruzeiro, né? O seu apelido é Raposa e também tem como mascote a raposa. Nesse estado também temos o time do Atlético Mineiro, que tem o apelido de Galo Forte Vingador e o seu mascote é um galo. América Mineiro, que o apelido é Coelho e seu mascote é um coelhão. Então esses times fazem parte do estado do Sudeste, né? No estado do Espírito Santo, nós não temos nenhum time de destaque a nível nacional. É um estado que tem times, mas são amadores, não jogam uma competição oficial. Para relembrar então o Sudeste, temos alguns atletas muito famosos, mas vou destacar apenas 3 no momento, que é Pelé, um dos maiores jogadores do mundo, né? Conhecido como Rei Pelé, nascido em Três Corações, Minas Gerais. Temos Neymar, né? Ex-jogador do Santos, né? Atualmente joga no PSG da França, né? Nascido em Santos, São Paulo. E também nós temos o Ronaldo Fenômeno, né? Que também é ex-jogador, mas é nascido no estado do Rio de Janeiro. Espero que tenham gostado da apresentação, um pouquinho mais sobre o futebol brasileiro. Essas são as suas principais equipes. O artesanato da região sudeste carrega a pluralidade de estilos e origens da cultura africana, indígena, europeia e até asiática, o que diversifica e traduz a miscigenação da nossa cultura. Em São Paulo, o artesanato é produzido basicamente com materiais vindos da floresta tropical e misturando técnicas vindas da Europa com as dos índios e negros. É possível encontrar a cerâmica rústica, trançados de fibras naturais com entalhe de madeira, dentre outros objetos. No Rio de Janeiro, o artesanato é muito rico e diversificado. É possível encontrar cestas de fibras naturais, esteiras, balaios, abanos, tudo feito com fibras de coco, bambu, taquara e cipó. O tecido também está presente em bonecas de pano, o crochê e colchas e ainda toalhas de retalho. No Espírito Santo, as paneleiras são mundialmente conhecidas. Pessoas de todo o mundo vêm para o estado para ver de perto a fabricação das panelas de barro. Além dessa rica tradição, muito presente na vida do capixaba, há também a tecelagem, objetos em madeira e o artesanato com fibras naturais muito forte na região sudeste. Em Minas Gerais, o artesanato da região carrega marcas de um passado histórico muito importante, o estilo barroco, que traz uma forte tradição em mobiliários feitos de ferro e madeira, além do artesanato em tecido, papel machê e diversas outras manifestações. Minas Gerais é a terra do Aleijadinho, artista famoso e também representante maior do barroco brasileiro. Terra também do artista Amílcar de Castro. Rubem Braga é um artista do Espírito Santo. Já o Ivan Cruz e Monteiro Lobato são do Rio de Janeiro. E Vicente José de Oliveira Munix, mais conhecido como Vic Munix, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari são artistas de São Paulo. Gostaram do vídeo? Então é isso. Agora a atividade complementar é a seguinte. Vocês vão ver cada um dos personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Podem procurar também outros personagens que tem e vão confeccionar um brinquedo, um fantoche, alguma coisa que seja de um desses personagens, ok? Espero que vocês tenham aprendido bastante e até